Nessa aula, consideramos a página 8 do capítulo 1. Vamos apresentar dois conceitos nessa aula. O primeiro deles é aquele que diferencia linguagem de metalinguagem. E o segundo é aquele que nos ajuda a entender a noção de variável. Observe que são conceitos que não tem muita relação um com o outro, né, a princípio. Mas é importante parar e pensar sobre tais fatos, porque isso nos ajudará a compreender e a ler melhor o resto do livro, o que vem na sequência no livro, o que vem na sequência no nosso curso de lógica. Vamos então ao primeiro tema. Vamos diferenciar linguagem-objeto de metalinguagem. Afinal, o que significa cada uma dessas coisas? Olha, quando definimos uma linguagem como a da lógica, é necessário ter em mente a diferença entre essas coisas, entre o que é linguagem-objeto e metalinguagem. Mas, antes de contextualizar isso na lógica, vamos ver um exemplo mais simples. Escrevemos aqui uma sentença. Abre aspas, que fecha aspas. Aqui está escrito I love New York. E na sequência, em português, está escrito que isso aqui é uma sentença com 4 palavras da língua inglesa. Interessante essa sentença como um todo. Ela é uma sentença da língua portuguesa, que está falando algo sobre uma sentença da língua inglesa. Nesse caso, dizemos que a linguagem objeto, que é o objeto da análise, é o inglês. E essa análise está sendo feita na metalinguagem, que é o português. Ou seja, o português está expressando algo a respeito de alguma coisa que está escrito em inglês. A escrita da sentença em inglês, entre aspas, é exatamente para isso, para distinguir isso que está em inglês como um todo daquilo que está em português. E isso que está em inglês está no domínio da linguagem objeto, e o que está em português está no domínio da metalinguagem. Temos algo análogo na lógica. Nas definições que apresentamos, do alfabeto, de fórmulas, por exemplo, lá naquelas definições nós misturamos linguagem-objeto com metalinguagem. E para entender bem a definição, é importante ter em mente essa diferenciação. Na definição do alfabeto da lógica proposicional, dissemos que os símbolos de pontuação são abre parênteses e fecha parênteses. Aqui nesse caso, esses dois símbolos estão na linguagem da lógica, que é, nesse caso, a linguagem objeto. E todo o resto, que está falando algo sobre esses dois símbolos, dizendo que eles são símbolos de pontuação, está na metalinguagem, que é o português. Esses 5 símbolos são denominados de conectivos proposicionais. Os símbolos estão na linguagem objeto, que é a lógica. Por outro lado, todo o resto, que são essas palavras aqui, esses pontos, essas vírgulas inclusive, e até esse ponto final, tudo isso está na metalinguagem, que é o português. Em outras palavras, estamos usando o português para expressar algo que está na lógica. E nesse caso dizemos que o português é a metalinguagem
E a lógica é a linguagem objeto. Usamos a metalinguagem para expressar algo sobre a linguagem objeto. A diferenciação entre linguagem objeto e metalinguagem certamente é importante no entendimento das definições. Mas não é só nas definições. Nesse caso, temos uma sentença que diz que tudo que está entre aspas aqui é uma fórmula. A fórmula em si está na linguagem objeto, na lógica. A fórmula, essa sequência de símbolos que define a fórmula, é uma sentença da lógica proposicional, está lá na linguagem objeto. E para dizer que essa sequência é uma fórmula, poderia muito bem não ser, mas para dizer que essa sequência de símbolos é uma fórmula, usamos o português, que nesse caso é a metalinguagem. Se essa aula fosse uma aula num contexto de pessoas que falam o idioma inglês, aqui não estaríamos usando o português, estaríamos usando o inglês. E aí, nesse caso, a metalinguagem seria o inglês, que estaria expressando algo a respeito de um objeto da linguagem objeto, que é a lógica. Portanto, é importante distinguir metalinguagem e linguagem objeto. Isso facilita o entendimento de definições e muitas outras coisas que estão escritas em textos, não só de lógica, mas de matemática e muitos outros tipos de texto. O segundo tema dessa aula, nós vamos tentar falar alguma coisa sobre variáveis. Dado que o público que está assistindo essas nossas aulas é muito heterogêneo, muitas pessoas se incomodam com a noção de variável. Para quem é da área de matemática, de exatas, isso é muito natural. A gente usa variável o tempo inteiro, no cálculo, na análise matemática, assim por diante. Mas para aquelas pessoas que não são da área de exatas, em geral elas se incomodam com a noção de variável. Puxa, não escreve variável não, escreve um número. A gente sempre ouve esse tipo de declaração, né? Tem que escrever um número, não coloca variável não. Mas na verdade não precisava ser assim. A noção de variável é uma noção, puxa, usual. A gente, digamos, a utiliza no nosso dia a dia. E muitas vezes sem perceber que estamos utilizando. Veja, por exemplo, considere essa declaração. Ela é bonita. Ora, se alguém me pergunta, essa declaração é verdadeira? Bom, a resposta dependerá de quem é ela. Digamos, por exemplo, que ao dizer que ela é bonita, estou pensando em Maria. Ela, para mim, significa a Maria. E nesse caso, então, dado que Maria é bonita, essa declaração seria verdadeira. Mas, se alguém, ao disser ela é bonita e estiver imaginando que ela é a Mônica, essa declaração poderá ser falsa, se no caso a Mônica não for bonita. O mesmo ocorre na aritmética. Na aritmética, quando escrevemos x mais 4 igual a 9 e perguntamos, afinal, essa declaração, essa igualdade é verdadeira? Puxa, para responder tal fato, para dizer se é verdadeira ou não essa declaração, essa igualdade, terei que dizer quem é o x, quem é a variável. Se essa variável for instanciada, ou seja, substituída por 5, essa declaração é verdadeira. Mas, se ela for substituída por 3, se x for igual a 3, essa declaração é falsa.
Então observem que o conceito de variável na aritmética, que incomoda muitas pessoas, é mais ou menos o mesmo que usamos em sentenças onde colocamos pronomes. Ou seja, naturalmente usamos o conceito de variável. Essa noção de variável nós a utilizaremos na lógica em vários níveis, poderemos dizer assim. Teremos variáveis a nível de linguagem-objeto. Isso vai ficar claro quando a gente estudar a lógica de predicados, que está na segunda parte do curso. E na lógica proposicional, na linguagem objeto, na linguagem da lógica proposicional, nós não temos variável, mas temos variáveis na metalinguagem. E é importante entender isso para simplificar a maneira que expressamos coisas na lógica proposicional a respeito da linguagem objeto. Aqui temos uma sentença aritmética que envolve variáveis. Ela diz que x menos y, que multiplica x mais y, é igual a x ao quadrado menos y ao quadrado. Bom, mas quem é x e y? São números inteiros quaisquer. Ou seja, são variáveis que podem ser instanciadas, ou seja, substituídas por números. E isso aqui está dizendo o seguinte: para quaisquer números naturais que a gente coloque no lugar de x e y, essa igualdade é sempre verificada. Ou seja, esse x aqui, por exemplo, pode ser 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Da mesma forma, o y. No contexto da lógica, na metalinguagem, vamos usar algo parecido. Quando escrevermos P e Q com esse chapeuzinho, preste atenção nesse chapeuzinho. Agora não é mais o símbolo proposicional do alfabeto. Esse aqui é algo que estará na metalinguagem. Quando a gente escrever P com chapeuzinho ou Q com chapeuzinho, um símbolo desse será algo que poderá ser instanciado por qualquer símbolo proposicional. É como se fosse uma variável. Ou seja, o P chapeuzinho poderá ser P, o P chapeuzinho poderá ser Q ou R e assim por diante. O mesmo ocorrendo com o Q chapéu, ou com R chapéu, ou com S chapéu. Então, quando a gente escrever algo desse tipo, P, Q, R, S e assim por diante, com o chapeuzinho, estaremos dizendo que tal objeto é um símbolo proposicional qualquer. Ou seja, P, Q com chapeuzinho são símbolos proposicionais quaisquer. Então, esse P com chapéu funciona aqui no contexto da lógica como se fosse um x, uma variável, lá no contexto da aritmética. E é importante enfatizar o seguinte: o P chapéu não é necessariamente o P sem chapéu. Por quê? O P chapeuzinho poderá ser o P, poderá ser o Q, o R e assim por diante. P chapéu é uma variável que está na metalinguagem e o P chapéu não está na linguagem objeto, não faz parte do alfabeto da lógica proposicional. Mas, afinal, por que estamos preocupados com essa noção de variáveis? Variável da metalinguagem. É porque quando a gente usa variáveis na metalinguagem, isso facilita a expressão ou expressar fatos sobre a linguagem objeto. Considere um exemplo. Suponha que eu afirme o seguinte: fórmulas que contêm apenas um símbolo proposicional têm comprimento igual a 1. E queira expressar isso de uma maneira, digamos, mais adequada, mais sintética. Então, o que a gente está falando? Estou dizendo o seguinte: olha, fórmulas que contêm apenas um símbolo proposicional têm comprimento igual a 1.
Bom, eu estou contando o número de símbolos da fórmula e só tem um símbolo proposicional, então o comprimento é 1. Eu poderia expressar tal fato da seguinte maneira. Comprimento de P é 1, comprimento de Q é 1, de R, de S, de P1, Q1, etc, etc. O comprimento de todas essas fórmulas aqui é igual a 1, porque todas essas fórmulas aqui têm apenas um símbolo proposicional. E observe que aqui eu tenho P, Q, R, S, P1, Q1, R1, P2, P1000 e assim por diante. Então, eu teria que escrever esse etc, 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 e essa coisa vai infinita, desenvolve aqui de uma maneira infinita. E para não escrever tudo, eu coloco o etc. Coloquei até 3 aqui para falar, olha, tem muito mais coisa que eu deveria escrever aqui para frente. Vamos usar a noção de variável na metalinguagem da lógica proposicional para expressar esse fato de que fórmulas que contêm apenas um símbolo proposicional têm comprimento igual a 1. E vamos expressar tal fato de uma maneira muito mais simples. Aqui eu simplesmente escrevo comprimento de P chapéu, preste atenção no chapéu. É 1. Mas quem é o P chapéu? É uma variável da metalinguagem. É uma variável que pode ser instanciada e substituída por qualquer um desses símbolos. Então, ao escrever essa declaração, essa sentença, eu estou dizendo que qualquer um desses símbolos, dessas fórmulas que estão aqui, tem comprimento 1. E isso é muito mais simples de escrever do que aquilo que a gente tinha escrito. Está muito mais econômico, digamos. E essa noção de variável da metalinguagem podemos usar de outras maneiras. Por exemplo, quando escrevemos P1 chapéu, preste atenção no chapéu, implica Q1 chapéu, isso aqui na verdade é um esquema de fórmulas, não é uma única fórmula, isso aqui representa infinitas fórmulas. Pelo seguinte, porque P1 e Q1 chapéu podem ser instanciados, ou seja, substituídos por quaisquer um desses símbolos. Então, esse esquema de fórmula, e aí a gente denomina assim, é um esquema de fórmula, pode representar P implica Q, mas também pode representar P1 implica R, ou R implica S. Nesse caso, por exemplo, o P1 foi substituído por R e o Q1 por S. Então, essa é uma maneira muito mais, digamos, sintética de expressar muitas coisas, como nesse caso. Temos uma maneira sintética de expressar muitas coisas, de dizer que todas essas fórmulas têm comprimento 1. Nesse sentido, usaremos variáveis da metalinguagem de várias maneiras. Por exemplo, usaremos as letras A, B, C, D, E, H e G como variáveis da metalinguagem que poderão ser instanciadas, ou seja, substituídas por fórmulas quaisquer. Para finalizar essa aula, eu queria chamar a atenção o seguinte. É engraçado, né? A gente começa a estudar lógica e começam a aparecer detalhes que, a princípio, a gente nem mesmo prestava atenção nessas coisas. Então, o simples fato de definir uma linguagem, puxa, a gente já está com certos problemas. Até a forma da leitura do que está escrito, a gente já está analisando. Lógica é assim mesmo. Tudo que fazemos, qualquer passo que damos, olhamos para o que estamos fazendo. Estamos caminhando numa estrada e tentando ver o que está ao seu lado. E todo passo que damos nessa estrada, a gente olha com cuidado o que aconteceu a partir do momento do passo dado.